E aí, beleza? No meio do deserto, um grupo de garotos está cavando buracos na areia sob o sol escaldante. De repente, uma cascavel aparece por perto e um garoto que não aguenta mais o trabalho decide tirar os sapatos para tocar na cobra, encontrando seu fim. Enquanto isso, na cidade, Stanley Yelnats IV está andando quando, de repente, um par de sapatos cai em sua cabeça, derrubando-o. Como seu pai está trabalhando em uma cura para pés fedorentos, Stanley decide levar os sapatos para casa. Mas nesse momento, a polícia o cerca. Esses sapatos pertencem a um famoso jogador de beisebol e foram roubados de um evento beneficente. Então agora os policiais acham que Stanley fez isso, a polícia o leva para ver seus pais e imediatamente nota coisas suspeitas. Seu pai, Stanley III, tem um apartamento cheio de dezenas de sapatos e Stanley IV tem pôsteres da estrela do beisebol na parede. Considerando isso como prova, Stanley é levado ao tribunal, onde lhe são oferecidas duas opções: prisão ou passar 18 meses no Camp Green Lake. Stanley obviamente escolhe o acampamento e durante a viagem não pode deixar de se perguntar se esse incidente faz parte da maldição da família. O ônibus atravessa um vasto deserto cheio de buracos e por um segundo Stanley pensa que pode ver um mercador com sua mula, mas parece ser apenas sua imaginação. Ele chega com uma pequena cidade sombria que está cheia de garotos vestindo uniformes de prisão. Stanley conhece o braço direito do diretor, Sr. Sir, que acha o nome de Stanley engraçado. O garoto explica que o sobrenome da família Yelnats é Stanley ao contrário, e que nomear os filhos de Stanley se tornou uma tradição para manter o trocadilho, mas Sr. Sir não liga e continua explicando como as coisas funcionam ali. O acampamento não tem torres de vigilância ou cercas porque não há nada além de deserto por centenas de milhas sem uma única fonte de água, então ninguém se atreve a escapar. Stanley recebe apenas 2 conjuntos de roupas e uma pá, que será usada para fazer buracos. Todos os dias, Stanley deve cavar um buraco de 1,5 metro de profundidade e medir com a pá. Quanto mais tempo ele levar para cavar, mais tempo ficará sob o sol. Ele também deve ter cuidado para evitar cascavéis e lagartos de manchas amarelas, porque podem matá-lo. Depois, Stanley conhece o conselheiro do acampamento, Dr. Pendanski, que o mostra ao redor e diz que a regra número 1 é não incomodar o diretor. Pendanski faz os outros garotos levarem Stanley ao lugar onde ele vai dormir, que tem manchas de vômito da criança morta. O doutor chama os garotos pelos nomes reais, mas eles só se referem uns aos outros, usando os apelidos que adquiriram ali. O garoto mais jovem é Zero, chamado assim porque nunca fala. Depois Stanley pergunta onde pode encher sua cantina, mas quando usa o nome real de um garoto, ele o empurra para lembrá-lo de usar os apelidos. Então Stanley pega o jantar, que é apenas feijão feito de maneiras diferentes. X-Ray rouba parte da comida dele, alegando que merece mais, porque Stanley não cavou hoje. Os garotos perguntam por que Stanley foi mandado para lá, e quando ele responde que roubou sapatos famosos, Zero surpreende a todos perguntando se tinham estrelas neles. Quando Stanley confirma, ele se lembra de parte do julgamento, durante o qual a estrela do beisebol explicou que cresceu em um orfanato e por isso doava para a caridade, chamando Stanley de fã falso. No final da noite, Stanley não consegue dormir e lembra que seu avô diz que a família é amaldiçoada. Por isso, Stanley III nunca tem sucesso com suas invenções. Até Stanley I teve azar, ele fez uma fortuna na bolsa de valores, mas foi morto por uma criminosa infame, conhecida como Kissing Kate. Ela ganhou esse apelido porque beijava suas vítimas depois de matá-las, deixando batom brilhante em seus rostos. No entanto, ela não beijou Stanley, apenas pegou seu baú do tesouro e o deixou preso no deserto. Na manhã seguinte, os garotos são acordados quando ainda está escuro para começar a trabalhar. Cada um recebe uma tortilha para o café da manhã e uma pá, mas quando Stanley pega uma, X-Ray o empurra e a toma dele. Acontece que a pá de X-Ray é mais curta e ele não deixa ninguém mais usá-la. Quando chegam ao local de escavação, Sr. Sir explica a Stanley que, se encontrar algo interessante enquanto cava, deve relatar, e se o diretor gostar, ele ganha o dia de folga. No entanto, o Sr. Sir afirma que eles não estão cavando em busca de nada em particular, é apenas para construir caráter. Todos os garotos começam a trabalhar e quando jogam a terra, às vezes ela cai em outro buraco. Stanley tenta pedir para eles terem cuidado, mas os garotos apenas riem dele. Enquanto trabalha em seu buraco, Stanley pensa novamente na maldição.
região. Seu ancestral Elia trabalhava em uma fazenda de porcos e se apaixonou pela filha do chefe, Mira. Ele visitou a vidente local, Madame Zeroni, para saber como conquistar o coração da garota. Mas Zeroni disse para ele esquecer a garota e viajar para a América para encontrar seu destino. Elia não desistiu e pediu a mão de Mira ao seu chefe. No entanto, havia outro candidato oferecendo um grande porco como dote e Elia foi rejeitado. Ele voltou para Zeroni, que finalmente teve pena dele e ensinou um truque. Elia tinha que levar um pequeno leitão até a montanha todos os dias para beber do riacho, enquanto Elia cantava uma música para ele. Elia ficaria mais forte e o porco cresceria até se tornar o melhor dote. Depois de entregar o porco, ele tinha que voltar e carregar Zeroni até a montanha para que ela também pudesse beber. Se ele não fizesse isso, uma maldição cairia sobre ele e todos os seus descendentes. Stanley seguiu todos os passos por alguns dias até que o porco ficou enorme. Então ele o levou ao seu chefe. No entanto, ambos os porcos tinham o mesmo tamanho e o chefe deixou Mira escolher com quem se casar. Mira não conseguiu se decidir e ofereceu um jogo de adivinhação para decidir, mas Stanley ficou tão ofendido com a atitude despreocupada dela que decidiu ir para a América, como Zeroni lhe disse inicialmente. Infelizmente, ele se esqueceu de levar Zeroni até a montanha antes de partir, então ela amaldiçoou a família como prometido. Voltando ao presente, Sr. Sir para nos buracos com seus caminhões para que os garotos possam encher as cantinas com água e provoca Stanley por ter suas primeiras bolhas nas mãos. O primeiro a terminar o trabalho é Zero, que é um escavador muito rápido, e os garotos acham que ele come a areia. Quando Stanley finalmente termina seu buraco, ninguém o ajuda a sair, então ele tem que aprender a escalar sozinho. Uma vez de volta à cidade, ele encontra Sr. Sir apontando uma arma para ele, mas na verdade ele está atirando em um lagarto de manchas amarelas. O tiro erra e o lagarto pula para atacar Stanley, mas Sr. Sir atira novamente e o pequeno lagarto morre. Os dias começam a passar e Stanley começa a se acostumar com a rotina do acampamento. Ele acorda cedo, come feijões ruins e passa o dia cavando, o que causa mais bolhas em suas mãos. Frequentemente há animais perigosos por perto e às vezes o chuveiro nem funciona. Os outros garotos também continuam perturbando ele, zoando por ser mole. Stanley fica na dele para evitar problemas e quando escreve para sua mãe, mente dizendo que está se divertindo em um acampamento de verão normal. Uma tarde, Stanley descobre um fóssil e leva para Pendanski, mas o doutor informa que o diretor não se importa com fósseis. Ele também conta que costumava haver um lago nessa área e que a terra ao redor pertencia ao avô do diretor. Isso desencadeia um flashback mostrando como a cidade costumava ser animada e próspera. Um comerciante chamado Sam frequentemente vinha com sua carroça puxada por sua mula para vender cebolas maravilhosas, que ele alegava poderem curar todas as doenças e afastar lagartos mortais. Sam tinha uma queda pela professora local Catherine e sempre trazia um saco de cebolas só para ela. Em troca, ela lhe dava um pote de pêssegos. Todos os homens da cidade gostavam de Catherine e não gostavam da atenção que Sam recebia dela. Um dia chuvoso, Catherine teve que mandar as crianças para casa por causa de vazamentos no telhado da escola. Então Sam se ofereceu para consertá-los. Isso permitiu que ele passasse mais tempo com ela e começasse a consertar outras partes da escola também. No entanto, ele também tinha que assistir enquanto a turma noturna de adultos lançava comentários inapropriados para ela. O avô do diretor, Walker, chegou a convidá-la para sair, mas ela o recusou, deixando-o furioso. Eventualmente, a escola se tornou o prédio mais bonito da cidade, mas Sam perdeu sua mula, então ele conseguiu um barco. Em uma tarde chuvosa, Sam e Catherine finalmente reuniram coragem para se beijar, sem saber que foram vistos por Walker, que imediatamente espalhou a notícia pela cidade. Em poucas horas, os homens da cidade se reuniram e incendiaram a escola como punição. Catherine correu para pedir ajuda ao xerife, mas ele estava bêbado e pediu um beijo. Quando Catherine o afastou, o xerife zombou dela e chamou Sam de nomes ofensivos, lembrando-a de que relacionamentos interraciais eram ilegais e Sam seria executado. Horrorizada, Catherine correu para avisar Sam, mas já era tarde. Os homens da cidade atiraram nele enquanto ele estava em seu barco. Algum tempo depois, Catherine voltou e atirou no xerife antes de lhe
dar o beijo que ele queria. Então ela deixou a cidade e se tornou a fora da lei conhecida como Kissing Kate. De volta ao presente, X-Ray se aproxima de Stanley e diz que da próxima vez que encontrar algo, deve trazer para ele. Mais tarde na cidade, Stanley acidentalmente cai sobre um de seus algozes e quase entra em uma briga. Os garotos imediatamente os acalmam, mas agora Stanley ganhou o respeito deles. Ele é apelidado de Caveman e até consegue um lugar melhor na fila da água. Algum tempo depois, Stanley recebe uma carta de sua mãe, dizendo que o experimento de seu pai continua falhando e que o senhorio pode expulsá-los em breve. Zero percebe que Stanley está lendo e admite que nunca aprendeu. Então pede a Stanley para ensiná-lo. No entanto, Stanley se recusa, dizendo que não é um bom professor e que está muito cansado no final do dia, então precisa descansar. Durante outra sessão de escavação, Stanley é surpreendido ao descobrir um pequeno objeto com as iniciais KB. Os garotos se perguntam se é uma cápsula de espingarda, mas parece ser muito fina. X-Ray pega o objeto, ignorando Stanley tentando se defender. Assim que Pendanski vê o objeto, ele contata o chefe, que vem imediatamente, e os garotos ficam chocados ao descobrir que o diretor é uma mulher bonita. Ela fica muito satisfeita com a descoberta, então diz a X-Ray para tirar o dia de folga e instrui os outros a escavar completamente a área ao redor do buraco de X-Ray. Naquela tarde, os garotos trabalham muito mais do que o normal, mas não encontram nada porque estão no lugar errado. Nos dias seguintes, os garotos têm que continuar cavando no mesmo túnel que criaram, mas a única coisa que encontram é um pequeno mostrador. Logo, o diretor desiste e os garotos voltam a cavar buracos individuais. No dia seguinte, enquanto o Sr. Sir está enchendo suas cantinas, um dos garotos rouba um saco de sementes de girassol do caminhão. Depois que Sir vai embora, os garotos começam a compartilhar as sementes, mas infelizmente Sr. Sir rapidamente percebe que o saco está faltando e vira o caminhão de volta. Os garotos correm para esconder as sementes e elas acabam caindo aos pés de Stanley, que faz o seu melhor para cobri-las com areia. Quando o Sr. Sir retorna, ele ainda vê as sementes, então Stanley cobre para seu amigo e diz que foi ele, chocando a todos. Então o Sr. Sir leva Stanley para ver o diretor para ser punido. Dentro do escritório dela há muitos pôsteres sobre Kissing Kate e o diretor mostra seu esmalte especial que ela faz com veneno de cascavel. Depois de pintar rapidamente as unhas, o diretor dá um tapa em Sr. Sir por interromper a escavação de Stanley por algo estúpido como sementes e em seguida manda Stanley de volta para cavar. Quando ele retorna à área de escavação, os garotos o veem como um herói e Zero terminou seu buraco. Como agradecimento, Stanley concorda em ensinar Zero a ler. Da próxima vez que eles veem Sr. Sir, ele tem duas cicatrizes horríveis deixadas pelas unhas e está tão irritado com Stanley que não enche a cantina dele. Enquanto Stanley lembra do que viu no escritório, ele pensa que o pequeno tubo que encontrou era o batom de Kissing Kate. Outro flashback mostra que Kate só matou as pessoas que estavam envolvidas na morte de Sam e na destruição da escola. No entanto, ela roubou muito e depois de pegar o baú do tesouro de Stanley Vermelho, ela enterrou onde o lago costumava estar. Enquanto ela descansava, foi encontrada por Walker e sua esposa, que estavam desesperados por dinheiro porque a cidade entrou em ruínas após o lago secar no dia da morte de Sam. Em vez de matá-los, Kate decidiu por uma vingança mais doce. Ela deixou um lagarto mordê-la e levou a localização do baú para o túmulo. Dessa forma, William e todos os seus descendentes, como o diretor, ficariam cavando para sempre em um deserto tão grande. De volta ao presente, Stanley começa a ensinar Zero a ler e escrever. Zero revela que seu nome verdadeiro é Hector Zeroni, o que significa que ele é descendente de Madame Zeroni. Como Zero é um escavador muito rápido, ele começa a ajudar Stanley com seus buracos, o que deixa os outros garotos com inveja. Uma tarde, Zero compartilha a história de sua mãe, que trabalhava duro para sustentar ele, mas um dia ela desapareceu. Desde então, Zero vive nas ruas. Algum tempo depois, um dos garotos malvados continua incomodando Stanley por receber ajuda no buraco. Stanley o confronta e Pendanski encoraja-os a brigar para resolver o problema. Enquanto os garotos lutam no chão, Stanley é facilmente dominado, então Zero entra para ajudar e quase mata o outro garoto. Pendanski dispara para o alto para fazê-los parar e logo o diretor chega para saber o que aconteceu. Os garotos
dizem que Zero está ajudando Stanley, então ele imediatamente esclarece que está ensinando Zero a ler em troca. No entanto, o diretor fica furioso e Pendanski continua zombando de Zero, chamando-o de burro. Zero finalmente perde a paciência e atinge Pendanski com uma pá antes de fugir para o deserto. Sr. Sir quer ir atrás dele, mas o diretor diz para não ir. Zero não tinha ninguém, então poderiam simplesmente apagar seus arquivos e fingir que ele nunca esteve lá. À noite, os garotos discutem como Zero vai morrer no deserto. Stanley não para de se preocupar e pensa na história de Stanley I, que sobreviveu 16 dias no deserto depois que Kate o roubou. Aparentemente, ele encontrou refúgio em um lugar chamado Polegar de Deus, mas ninguém sabe o que é e Stanley I não conseguiu contar porque estava meio louco quando o encontraram. No dia seguinte, um novo garoto chega para substituir Zero, o que incomoda Stanley. Ele faz um plano e quando o Sr. Sir vem encher suas cantinas, Stanley rouba o caminhão. Sr. Sir imediatamente vai atrás dele e se segura na porta. Então Stanley tenta empurrá-lo e se distrai, fazendo o caminhão cair em um buraco. Recusando-se a desistir, Stanley sai do veículo e corre para o deserto, enquanto os outros garotos o aplaudem. Quando o diretor fica sabendo, ordena que Sr. Sir relate que Stanley está desaparecido em 2 semanas, porque até lá não haverá nada para encontrar. Sob o sol escaldante, Stanley continua andando e ignorando todos os lagartos venenosos na área. Eventualmente, ele encontra o barco de Sam e Zero está debaixo dele, cansado, mas vivo. Ele sobreviveu comendo os pêssegos que Kate tinha dado a Sam há muitos anos, que viraram geleia nos potes. Depois de Stanley também comer um pouco, ele nota uma montanha à distância que parece um polegar e percebe que é onde seu ancestral sobreviveu. A dupla deixa o barco e começa a escalar a montanha, o que é um grande esforço. Stanley escorrega e quase cai, mas Zero rapidamente o alcança com a pá para ajudá-lo a subir. Infelizmente, isso machuca as mãos de Zero, então Stanley as envolve o melhor que pode. Os garotos continuam por um tempo, mas logo Zero fica fraco e cai. Stanley o segura antes que ele role morro abaixo, mas Zero está exausto demais e desmaia. Recusando-se a desistir, Stanley carrega seu amigo até o topo da montanha, assim como seu ancestral carregou o porco. Eventualmente, Stanley vê um pouco de verde e descobre um pequeno riacho com água e as deliciosas cebolas de Sam. Ele imediatamente acorda Zero e os dois garotos comem e bebem para se recuperar. Stanley também canta uma música que sua família gosta, sem saber que é a música do porco passada por gerações. Agora a alma de Madame Zeroni pode descansar em paz. Com a maldição levantada da família, Stanley III finalmente termina sua invenção e descobre um tratamento eficaz para o odor nos pés, misturando pêssegos e cebolas. Então a família celebra. Na manhã seguinte, Zero faz uma grande confissão. Ele foi quem roubou os sapatos. Ele viu os sapatos como uma doação para o abrigo onde estava e simplesmente os pegou sem saber que eram famosos. No entanto, a polícia logo foi atrás dele, então ele tirou os sapatos e os jogou da ponte, caindo acidentalmente em Stanley. Zero acabou sendo pego roubando os sapatos da Payless no dia seguinte. Stanley não fica bravo, na verdade ele vê isso como destino e está feliz que aconteceu. Enquanto isso, a advogada de Stanley chega ao acampamento para buscá-lo porque foi decidido que ele é inocente. O diretor a expulsa, mas a advogada promete voltar com reforços. De volta a Stanley e Zero, assim que se sentem melhor, eles retornam à área de escavação e encontram o buraco onde Stanley encontrou o batom. Depois de muita escavação, eles finalmente encontram o famoso baú. Nesse momento, o diretor e Sr. Sir os encontram, mas um monte de lagartos aparece e cobre tanto os garotos quanto o baú para protegê-los. O diretor decide esperar que os lagartos matem os garotos e compartilha uma história de como seu avô a fazia cavar até no Natal. A manhã chega e os lagartos ainda não se moveram nem morderam os garotos. A espera é subitamente interrompida pela advogada, que chega com alguns policiais. O diretor inventa uma história de que os garotos roubaram o baú de seu escritório e fugiram com ele, mas Zero prova que eles são inocentes, apontando o nome de Stanley no baú. Depois, eles retornam à cidade e a advogada coloca o baú no carro antes de anunciar que estão indo embora. No entanto, Stanley se recusa a sair sem Zero. Então, a advogada pede o arquivo dele. Quando descobrem que o arquivo está desaparecido, o policial
policial faz uma ligação para obter permissão para uma investigação e descobre que Sr. Sir é um criminoso foragido e Pendanski não é realmente um doutor. Então, os dois homens e o diretor são presos. Nesse momento, chove pela primeira vez em décadas e os garotos saem para comemorar. Alguns dias depois, Stanley e Zero abrem o baú com a família e encontram muitos tesouros, incluindo ações da AT&T. Stanley quer compartilhar o tesouro com Zero e a família concorda. Então, a primeira coisa que Zero faz com o dinheiro é contratar investigadores particulares para encontrar sua mãe, resultando em uma reunião muito emocionante. Algum tempo depois, o acampamento é fechado e os garotos são enviados para aconselhamento de verdade. As famílias de Stanley e Zero se tornam vizinhas em um bairro chique e seus amigos do acampamento os visitam com frequência. A invenção de Stanley se torna um grande sucesso e a famosa estrela do beisebol agora trabalha em seus anúncios, provando que tudo estava conectado desde o início. Terminando assim O Mistério dos Escavadores, filme de drama e mistério de 2003, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!